O Salmo 23, ele é um dos salmos mais conhecidos da Bíblia, todos nós sabemos disso. Tem algumas questões que, às vezes, por nós nos acostumarmos demais com determinadas coisas, nós acabamos não prestando atenção nas grandezas que aquilo tem para nos oferecer. Isso acontece muito em vários elementos da nossa vida, da nossa casa. Isso tem a ver, por exemplo, com relação com a esposa, relação com os filhos. Às vezes, porque você se acostuma com a presença da pessoa, você não entende quão importante aquela pessoa é para a sua vida. Às vezes, você acaba dando importância para essas coisas somente depois que você perde. Isso é algo natural. No Salmo 23 acontece a mesma coisa. A gente, porque se acostumou demais com esse salmo, às vezes nós não damos a atenção que ele merece, como um salmo extremamente profundo na nossa comunicação direta com Deus. E isso a gente aprende de uma maneira clara. O Salmo 23, ele é um salmo extremamente profundo, que nos orienta e nos instrui em diversos elementos da nossa vida que, por vezes, a gente ignora, pensa assim, não, é mais um salmo qualquer. Mas vamos lá, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre esse salmo, que é um salmo de Davi, isso a gente sabe, e é um momento muito peculiar da vida de Davi. É um momento em que Davi ele era pastor de ovelhas e o que ele escreve naquele salmo tem tudo a ver com aquilo que ele vivenciava na sua vida. Às vezes, nós, como homens e mulheres de Deus, nós queremos vivenciar a vida do outro, olhamos para a vida das outras pessoas e pensamos, se um dia eu estivesse naquela posição, eu seria uma pessoa mais feliz, eu seria um homem de Deus, eu estaria fazendo algo melhor. Isso não necessariamente é verdade, a gente aprende isso no Salmo 23, porque Deus usou Davi naquele momento em que ele estava, enquanto ele era um pastor de ovelhas, enquanto ele era uma pessoa simples do campo. A gente pode tirar essa lição também para as nossas vidas e aprender que Deus pode nos abençoar mesmo nós estando na fraqueza, na humildade ou na situação em que nós estivermos. Não necessariamente você precisa estar ocupando um cargo de destaque para que Deus possa te usar. O Salmo 23, então, tem a ver com a realidade de Davi e talvez por isso é um salmo tão importante e tão impactante para a nossa vida. E ele vai começar dizendo: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." Aqui nós já aprendemos algumas coisas. Primeiro, ele chama o Senhor, Deus Yahvé, para estar com ele. E esse Deus Yahvé, que é o Deus do seu pai Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, como ele fala em vários outros salmos, é também um Deus que é meu. Nesse momento nós aprendemos que este Deus que é de Davi é um Deus que tem uma proximidade, era um Deus que era próximo para com Davi. Não era um Deus distante, não era um Deus que estava ao longe, mas era um Deus que estava próximo. Eu acredito que a chave para nós entendermos todo o sentido deste salmo está nesse primeiro verso. Este Deus que criou todas as coisas, este Deus que fez aliança com meus pais, este Deus, ele é meu, ele está comigo. Aonde eu for, eu tenho a plena certeza que ele vai comigo. E ele é um Deus que é pastor. Isso aqui é lindo porque Davi, mais do que ninguém, sabia as funções de um pastor. Sabia quais as qualidades e as responsabilidades que um pastor precisava. Um pastor é aquele que cuida, um pastor é aquele que protege, um pastor é aquele que alimenta, um pastor é aquele que dá descanso. Para quem? Para os fortes e poderosos? Não, para as ovelhas. E Davi estava dizendo, é como se eu fosse ovelha deste Deus que é todo-poderoso. Ele olha para as ovelhas dele que estava ali no campo e ele compreende, essas ovelhas que eu estou disposto a dar a minha vida por elas, quando eu olho para Deus, Deus está disposto a dar a sua vida por mim. Ele é meu pastor, ele cuida de mim. Crendo nisso, nada me faltará. Eu não preciso ficar preocupado com o amanhã, eu não preciso ficar preocupado com as situações que virão, eu não preciso ficar preocupado com nada. Não que eu não vá passar por provações e dificuldades, mas porque eu sei que Deus é pastor, nada me faltará, tudo ficará bem. Eu não sei, meu querido irmão, em que momento da vida você está. Talvez você esteja como Davi nesse exato momento, olhando para a sua situação e vendo, eu estou aqui num campo de uma maneira simples, tudo bem, pode ficar tranquilo.
Deus que é pastor cuida de você mesmo nessa situação em que você estiver. Isso dá para nós um sentimento de alegria muito profundo, porque por várias vezes, eu não sei você, mas eu me encontro nessa situação difícil, pensando sobre a vida, pensando sobre as adversidades que vêm sobre a nossa casa, pensando sobre o amanhã, com medo das coisas que estão acontecendo aí no mundo. Mas quando eu olho para Deus, eu vejo que esse Deus que é pastor, que cuida de mim, me protege, me alimenta e me guarda em todo o tempo. E o fato de nós sabermos que esse Deus, que é um Deus pessoal, relacional, que é pastor, esse Deus, ele nos dá algumas coisas que nós vamos aprender nos outros versos. O verso 2 ele vai dizer: deitar-me faz em vez de pastos, e guia-me mansamente a águas tranquilas. A primeira coisa que nós aprendemos aqui é sobre a necessidade do básico. Ele entende que a ovelha precisava de pastos verdejantes e de águas cristalinas. Essas coisas do verso 2 não era luxo, é necessidades básicas de uma ovelha. A ovelha sem pasto e sem água, ela morre. Nesse momento, a primeira coisa que Davi estava conclamando, falando a respeito de Deus para si mesmo, é que Deus, primeiramente, cuida das coisas básicas, das coisas que nós cotidianamente nos preocupamos com elas, trazendo para os nossos dias alimentação, trabalho, roupa, cuidado dos filhos, escola. Todas essas coisas são coisas básicas. E a primeira coisa que Deus faz quando Deus está próximo e se aproxima de nós é nos cuidar dessas coisas. Às vezes você fica olhando para a vida pensando nos luxos, e algumas pessoas olham para o verso 2 pensando: ah, não, então quer dizer que Deus vai me dar pastos verdejantes e águas cristalinas, significa que eu vou viver no luxo? Não, às vezes não é isso. Às vezes Deus está dizendo para você: calma, fique tranquilo, porque o básico não vai te faltar. Não vai faltar farinha na panela e também não vai faltar azeite na botija. É disso que a viúva precisava quando ela estava naquela situação de dificuldade. É isso também que Deus está promovendo para nós neste exato momento. A questão não para por aí. O Salmo 23 ele vai continuar dizendo: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E o refrigério da alma está atrelado ao Senhor, guiando pelas veredas da justiça. Aqui nós encontramos um paralelo que Davi está fazendo com a questão da vida cotidiana com elementos morais. Justiça fala de moralidade. Ele então nesse exato momento estava dizendo: Deus, pelo fato que eu sei que o Senhor é justo, que o Senhor cuida de mim, que o Senhor guia-me, eu posso viver descansado. Por quê? Porque eu não vou viver pelo caminho da injustiça e também nem da imoralidade. Eu sei que por onde eu for, a tua paz me acompanhará. E isso vai acontecer por causa do amor do teu nome. Ou seja, o Senhor Deus poderoso, exaltado, é um Deus que vela pelo seu nome. E este Deus que é poderoso, quando ele fez uma aliança conosco, ele colocou como credibilidade a prova de que nós venceríamos, como validando o seu nome. Eu estou colocando a minha honra em xeque, dizendo que você vai vencer. É isso que está presente lá em Gênesis, no capítulo 2, quando Deus chama Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão diz assim: Senhor, está brincando comigo, né? Como é que pode ser isso? O que sinal que eu vou ter de que o Senhor vai me abençoar? Aí no capítulo 15, o Senhor Deus dá um sinal e Deus faz um pacto com Abraão. E o pacto é que os animais deveriam ser imolados e Deus passava por entre aqueles animais firmando aliança para com Abraão. Ou seja, Abraão, a prova de que você vai vencer e que as promessas que eu estou te dando são verdadeiras é porque eu estou colocando o meu nome e a minha honra em jogo. É a mesma coisa que Davi está dizendo aqui no Salmo 23. Deus, por causa do teu nome, porque o Senhor jurou pelo teu nome, eu sei que o Senhor não está mentindo quando o Senhor me prometeu todas essas coisas. Você que está me assistindo aqui, talvez você tenha muitas promessas na sua vida.
E essas promessas você não sabe como você vai realizar ou como se realizarão na sua vida. E você fica com medo, isso é claro, isso é evidente. A gente fica com medo das promessas de Deus não se cumprir em nossa vida e em nossa casa. Fique tranquilo, porque o Deus que te prometeu é um Deus que não mente. É um Deus que prometeu com base naquilo em quem Ele é, no seu poder, na sua força e, acima de tudo, no seu nome. Eu tenho a plena certeza que eu vou vencer, não é por causa de mim, não é por causa da minha força, não é por causa da minha capacidade, mas porque o Deus que me prometeu é fiel e justo em todo momento. O texto continua dizendo: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Mesmo que a gente passe por vales de sombra e da morte, que muitas pessoas passam cotidianamente, a gente não precisa temer, porque o Senhor está conosco. O texto continua dizendo: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Lembra daquele espaço que estava preparado para você para ser vergonha e derrota? Lembra, talvez no seio familiar, ou no trabalho, ou em alguma situação, em que as pessoas armaram situações para ver a sua derrota? Pois é, o verso 5 está dizendo que é exatamente neste lugar que Deus vai usar para te honrar e te abençoar. É nesse lugar que Deus vai fazer com que o seu nome seja abençoado e engrandecido e que você seja uma pessoa de destaque diante dos seus inimigos, diante daquelas pessoas que querem o seu mal. Nisso, não é de forma alguma para te fazer ficar honrado e te fazer ficar cheio de vaidade. Não, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida. Eu acho muito bonito quando o Senhor nos ensina que mesmo que tenhamos inimigos nessa vida, esses inimigos não serão capazes de nos matar e nem de nos fazer ficar derrotados. A palavra no verso 5 vai dizer: unges a minha cabeça com óleo, mesmo diante dos meus inimigos. O óleo fala da unção do Espírito Santo, fala da presença de Deus. E o texto está dizendo que naquele momento onde as pessoas queriam o seu mal, onde as pessoas queriam a sua dor, onde as pessoas queriam a sua vergonha, Deus usará este momento para te ungir com a presença do Espírito Santo. Trazendo para a situação de Davi, o contexto de Davi, é como se Davi estivesse cercado pelos seus irmãos, onde ninguém acreditava nele. Nem mesmo seu pai e sua mãe acreditavam em Davi que ele tinha potencial para se tornar um grande rei. Mas foi na presença dos seus inimigos, os seus irmãos, que a unção desceu sobre a sua cabeça e ele foi ungido rei de Israel. Eu não sei quais são as promessas que Deus tem para a sua vida. Eu não sei o que Deus te prometeu, mas tenha a plena certeza que no momento certo, o azeite de Deus vai descer sobre a sua cabeça, vai descer sobre o seu corpo e você vai ser tomado de uma habilidade, de uma unção, que as pessoas que te conheciam vão olhar e não reconhecerão tamanha habilidade, poder e capacidade que Deus está te dando neste exato momento. O Salmo 23 não é apenas uma palavra que fala sobre prosperidade financeira. O Salmo 23 fala sobre a presença de Deus, onde Deus se aproxima de nós, porque Ele é meu Deus, Ele é meu pastor. Mas o Salmo 23 também vai falar daquele momento onde nós nos aproximamos diante de Deus com unção, poder e glória, porque Deus nos escolheu para determinadas funções. As pessoas podem tentar te parar, as pessoas podem tentar dizer que você não tem credibilidade, que você não vai vencer, mas a última palavra vem de Deus. A última palavra não é do homem, a última palavra não é do inimigo das nossas almas, a última palavra não são daquelas pessoas que não acreditam em você. A última palavra é de Deus que está ungindo a sua cabeça com óleo. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. A bondade do Senhor e as suas misericórdias estão nos seguindo, estão nos acompanhando. E eu estou na presença do Senhor, na casa do Senhor, e vou ficar nessa casa até
o final dos meus dias. É isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo para você, não se preocupe, você está na minha presença, Deus dizendo para você, e você não vai sair dessa presença. Você habitará na casa do Senhor por longos dias. Pode ser que você perca muitas coisas nessa vida. Talvez você perca aquele emprego que você sempre sonhou. Talvez você perca alguma pessoa que você ama. Talvez você perca algumas questões de bênçãos financeiras. Mas jamais se permita sair da presença de Deus. Jamais se permita sair e ser colocado fora da casa do Senhor.